Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 422 do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Por último, a grandeza de sua fé, na hora escura da sétima dor, adorou incomparavelmente a Santíssima Trindade. Esta é outra das muitas semelhanças entre a sétima e a terceira dor. A imensidão e o repouso da fé na indizível escuridão, fé sem luz, sem a luz da fé, sem o senso da fé, sem o aproveitamento da fé, sem a sempre presente auto-recompensa, nem a convicção que a fé comumente traz consigo. Aqui ainda está o espírito de contradição da natureza caída. Acreditamos em Deus mais rapidamente, mais firmemente, mais amavelmente, quanto mais incrível Ele nos soe a nós. Ele nunca parece tão bondoso como quando não temos o menor motivo para pensar nele como bondoso. Nunca parece mais justo que quando aparenta ser positivamente injusto. A fé é um dom que cresce sob demanda e que se torna mais inexaurível quando suas águas estão livres. É em si uma adoração da verdade de Deus, e nisso talvez resida o segredo de sua aparente aceitabilidade inexplicável diante dele. Por isso, quanto mais claramente vemos esta verdade eterna na névoa da escuridão cegante, mais firmemente aderimos a ela, apesar das aparentes evidências contrárias, e somos muito menos movidos pelas dificuldades. Ou melhor, quanto menos as entendemos como dificuldades, muito mais adoração nossa fé contém. Ainda que me mate, ainda assim confiarei nele. Foram estas as grandes palavras de Jó. Daí se segue também que a calma aumente a fé. É um testemunho de sua realidade e uma evidência de seu império. A fé tranquila é doce adoração, pois parece dizer que tudo está em paz, porque Deus vigia. Não há necessidade de agitação, ou de perturbação, ou de nenhuma outra inquietude. Deus é sua própria garantia. Tudo deve ser certo, e melhor, e mais belo, pois vem dele. Sua palavra é mais querida que o conhecimento, mais fácil de ler que a prova. Aninha-se em nosso coração mais profundamente que a convicção. Ainda assim, a fé nunca foi exercida em circunstâncias como as de Maria em sua dor. Nunca houve fé maior, nem mais tranquila. A fé de toda a pequena igreja dispersa estava nela. E não há hoje, em todo o grande mundo da igreja militante, fé maior que a que estava em seu coração naquela noite. Tudo isso nos dá tão somente uma vaga ideia da beleza interior de Nossa Santa Senhora ao suportar a sétima dor. Graças desconhecidas acompanharam-se de disposições desconhecidas.
As alturas que ela atingiu são inacessíveis à nossa teologia mística. Só Deus pode dizer quão bela era interiormente e em que novas uniões com Ele lhe foi permitido entrar nesta última dor. Basta-nos saber que, depois do corpo de Jesus, seu imaculado coração era a coisa mais assombrosa do mundo naquela noite. A sétima dor contém também muitas lições para nós que temos por objetivo servir a Deus de maneira comum, enquanto, como em todas as outras dores de Nossa Santa Mãe, nos chama para servi-lo com amor mais elevado, mais desapegado e mais desinteressado. Aqui o Padre Faber, como em todas as dores, né, ele vai tirar as lições, né, dessa dor para nós, né? Para nós simples e miseráveis mortais, né? Depois de ter feito aqui uma belíssima descrição da fé de Nossa Senhora, né? A sétima dor contém também muitas lições para nós que temos por objetivo servir a Deus de maneira comum, enquanto, como em todas as outras dores de Nossa Santa Mãe, nos chama para servi-lo com amor mais elevado, mais desapegado e mais desinteressado. Aprendemos da presteza com que ela deixou a tumba para fazer seu trabalho e para cumprir, em sua devastada desolação, a vontade de Deus, que nós mesmos deveríamos pôr o dever antes de qualquer outra consideração e que, em comparação com o dever, as mais altas consolações espirituais não são nada. Ora, como se a providência o tivesse disposto assim, propositadamente, o dever parece afastar-nos do gozo sensível de Jesus. Mesmo na vida doméstica comum, o alto abandono da caridade diária levar-nos-á ao sacrifício de uma aparente vantagem religiosa, ao esquecimento do que nos parece uma melhora espiritual, a uma afabilidade que os outros não valorizam particularmente e que lhes parece ser apenas um crescimento da polidez adquirida ou da bondade natural, e não uma obediência ao comando sobrenatural da graça. É sempre difícil que nos persuadamos de que não há vantagem espiritual comparável à desistência de nossa própria vontade, e que mortificações insignificantes, que dizem respeito aos nossos interesses privados e o uso de nosso tempo e os hábitos de devoção, contanto que sejam dolorosos para nós, estão entre os mais elevados métodos de santificação. É necessário acrescentar, contanto, que sejam dolorosos para nós. Pois que, diferentemente de outras mortificações, quando cessam de ser dolorosos, cessam de ser mortificações e se tornam sintomas de que o mundo obteve o melhor de nós, e então, infelizmente, não nos resta discernimento além do aparente egoísmo rude dos que têm motivos reais para temer por sua alma. Se as cortesias comuns da sociedade podem com frequência reivindicar nosso tempo e nossa atenção, com o aparente sacrifício da doçura espiritual e da comunhão com Nosso Senhor, muito mais imperativa é a jurisdição que a caridade pode legitimamente exercer sobre nós nesse aspecto. Infelizmente, a espiritualidade tende a ser egoísta. Nossa natureza é tão má que coisas boas adquirem propensões maléficas ao unir-se a nós.
E são as melhores coisas as que têm as piores propensões. Então, mesmo o amor de nosso Santíssimo Senhor, quando a discrição não nos guia, pode interferir em nosso amor pelos outros e tornar nosso amor por ele falso. Falso porque meramente sentimental, pois não há amor divino que não seja ao mesmo tempo abnegação. Desistirmos de nossas próprias maneiras em favor das dos outros, termos nosso tempo de oração nas horas que nos desgostam, acomodarmos nossos hábitos de piedade aos hábitos de outros, tudo isso é certamente um delicado e arriscado processo que exige grande discrição, e discrição segura, e um permanente medo da mundanidade. Não obstante, é a miúde um meio necessário de santificação, especialmente para aqueles cujos deveres, cuja saúde ou cuja posição não lhes permitem levar uma vida mortificada e penitencial. O uso do tempo, se consideramos o irritante cansaço da pontualidade e o cativeiro sobrenatural da regularidade, ou se olhamos as indesejáveis interrupções e as demandas excessivas feitas pela desconsideração e pela importunação dos outros, é a fonte mais abundante de mortificação vigorosa e fortificante para os que tentam amar a Deus puramente em meio às inevitáveis loucuras e às multiformes distrações do mundo. É a mortificação especialmente dos padres. Se, porém, o costume e a caridade podem legitimamente tirar o gozo sensível de Jesus, seria legítimo negar as reivindicações do dever para realizar tal ato de autoprivação. Mas nesse ponto, as pessoas piedosas, especialmente as iniciantes, quase invariavelmente falham. Há poucos lares ou bairros em que a vida espiritual obteve uma injusta má fama, onde o dano não tenha sido causado pela indiscrição de uma piedade tão mal regulada neste aspecto. E, enquanto é de esperar que olhemos para esses lugares com a frieza de todo distante, não é menos triste que o mal esteja ali, pois não é menos verdade que nosso Santo Senhor é também ali o sofredor. Os iniciantes não podem persuadir-se facilmente de que Jesus pode estar realmente mais em qualquer outro lugar que nos prazeres sensíveis ligados a Ele, nosso Senhor. As almas mais avançadas sabem bem que Jesus, não sentido, é uma graça maior que Jesus sentido. E isso de múltiplas maneiras, mesmo entre eles, porém, a prática fica abaixo do conhecimento, pois a natureza se rebela até ao fim contra qualquer coisa que limite as prerrogativas do sentido. Esse último trecho que eu li é muito rico, né? Muito rico. Então, ele está comparando o gesto, a decisão, né, de Nossa Senhora
qual gesto, né? A presteza com que ela deixou a tumba para fazer seu trabalho e para cumprir, em sua devastada desolação, a vontade de Deus, que nós mesmos deveríamos pôr. Ah, bom, é isso que ele está dizendo, né? Ela sai dali, deixa o corpo de Nosso Senhor, o sagrado corpo, e vai fazer outras coisas, né? Outras coisas que não tenham diretamente ligação com este corpo, né? Submetida àquela dor, a sétima dor, né? Então ele diz o seguinte: ela vai cumprir, né? Para cumprir. Por que ela faz isso, né? Para cumprir, em sua devastada desolação, a vontade de Deus. Tá certo? Então ele fala: nós mesmos deveríamos pôr o dever antes de qualquer outra consideração. E que, em comparação com o dever, as mais altas consolações espirituais não são nada. Então nós podemos usar esse trecho para várias coisas, né? O dever de Estado, né? Ele está dizendo aqui a respeito do dever de Estado, né? Como que o dever de Estado para o católico é tão importante, né? Nós já discutimos ao longo dessa mesma leitura, né, em alguns momentos, a questão do dever de Estado, né? A questão de cumprir o dever de Estado, a questão de que o dever de Estado é mais importante que a oração, né? Ele fala mais coisa aqui. Ele fala que, ao cumprirmos o dever de Estado, né, isso pode nos afastar daqueles momentos de ligação com Nosso Senhor, de consolações de Nosso Senhor, né? Mas que nós devemos fazer isso apesar de tudo o mais, né? Ou seja, Jesus pode estar realmente mais em qualquer outro lugar que nos prazeres sensíveis ligados a Ele. Né? Ele diz aqui dos iniciantes na vida espiritual, né? Que talvez deem mais valor a essas consolações, né, do que propriamente ao trabalho que ele deve fazer, né? Ele diz: as almas mais avançadas sabem bem que Jesus, não sentido, é uma graça maior que Jesus sentido. Isso de múltiplas maneiras. Ou seja, e ele dá para nós a razão pela qual isso nos parece sem sentido, não é? Por quê? A natureza se rebela até ao fim contra qualquer coisa que limite as prerrogativas dos sentidos. Ou seja, a natureza humana, ela interpreta que uma coisa que nós não sentimos pelos sentidos físicos não existe, né? Ou seja, nós queremos sentir, né? Nós queremos sentir. Uma outra coisa muito interessante desse trecho é que ele é uma espécie de descrição, opinião minha aqui, né, da pequena via da Santa Teresinha, né? As pequenas coisas. As pequenas coisas que o dia nos apresenta são uma via de santificação.
né? Quando a gente abre mão, né, para cumprir o dever das coisas que a gente normalmente faz, dos nossos hábitos, das coisas que nós temos que fazer, das nossas orações, da nossa leitura, do emprego do nosso tempo, né? E tudo isso lembra a pequena via, né? E ele diz que isso é esse tipo de mortificação que nós não escolhemos, né, é extremamente valiosa, né? É extremamente eficaz na nossa vida espiritual, né? E só uma sutileza aqui, né? Uma sutileza da teologia mística, né? Ele diz assim: infelizmente, a espiritualidade tende a ser egoísta. Nossa natureza é tão má que coisas boas adquirem propensões maléficas a unir-se a nós. E são as melhores coisas as que têm as piores propensões. Então, mesmo o amor de nosso Santíssimo Senhor, quando a discrição não nos guia, pode interferir em nosso amor pelos outros e tornar nosso amor por Ele, Santíssimo Senhor, falso. E por que falso? Falso porque meramente sentimental. Pois não há amor divino que não seja ao mesmo tempo abnegação. Sentimental. Não é? Sentimental. Que é uma coisa que nós estamos encharcados hoje. Né? Sentimental. Simplesmente isso. Amor sentimental completamente distante da abnegação. E ele dá alguns exemplos aqui. Né? Desistirmos de nossas próprias maneiras em favor das dos outros. Termos nosso tempo de oração nas horas que nos desgostam, porque elas são as únicas que nos sobraram, né? Acomodarmos nossos hábitos de piedade aos hábitos de outros. Tudo isso é certamente um delicado e arriscado processo que exige grande discrição. E discrição segura. E um permanente medo da mundanidade. Discrição. Né? Não obstante, é a miúde um meio necessário de santificação. Especialmente para aqueles cujos deveres, cuja saúde ou cuja posição não lhes permitem levar uma vida mortificada e penitencial. Veja, é um processo de santificação exatamente aquele processo para as pessoas que não têm uma vida especial, mortificada e penitencial. Nós não somos monges, né? Para nós leigos, né? Nós não podemos, nós não temos a vida regulada de um mosteiro, né? Nós estamos no mundo, né? Fazendo as coisas do mundo, né? Então esse é o caminho para nós, né? Esse é o caminho para nós. Que é exatamente a pequena via, né? de Santa Teresinha, né?
aquela que nós podemos seguir, né, na nossa vida normal. Muito, muito importante esse trecho, né, para nós, né? E de novo, é um trecho que ele está usando todo o conhecimento que ele tem de teologia mística, e é um trecho eminentemente prático, de prática de vida, né? De prática de vida, né? Se Maria não buscava consolo na casa de João, senão que se entregou à desolação até a manhã da Páscoa, não parece haver justificativa para os que amam seu próprio pesar e meditam nele? Ou seja, Maria foi para a casa de João e ficou lá chorando, só esperando a manhã da Páscoa, né? Temos de fazer uma distinção. O pesar em coisas divinas difere tanto do pesar decorrente de perdas e de privações terrenas, que não temos o direito de pô-los lado a lado ou de procurar consolo, enquanto o impulso da graça nolo obrigue. O sofrimento da dor divina é tão diferente da dor comum que não há perigo de sentimentalismo, de efeminação ou de egoísmo. A persistência da dor divina não é uma indulgência, senão que é a continuidade da crucificação. Mas a persistência da dor comum logo faz que deixe de ser dor e se torne indulgência, uma elegante e interessante autoimportância e uma suave dissipação da melancolia luxuriosa. Olha que termos, hein? Assim, a dor pelo pecado, a dor pelos pecados dos outros, o pesar pelas vicissitudes da igreja, o pesar pela paixão de Nosso Senhor, ou a lamentação por compaixão das dores de Nossa Senhora, não são acontecimentos de dor humana e ocorrem-nos por operação diretas da graça, razão porque têm fins diferentes e operam por outras leis. Tal pesar deve ser apreciado, suas lembranças devem acender-se e suas sombras, talvez com algum leve grau de violência, devem reter-se quando parecem partir. Tudo isso é legítimo nas dores e tudo isso é ilegítimo nas dores comuns. Mas mesmo no caso das dores divinas, deve lembrar-se que qualquer graça que esteja fora da jurisdição, da discrição, é fenômeno extremamente desconhecido da mais alta teologia dos santos. Discrição. Palavra-chave aqui, né? Nós temos obrigação de sermos discretos, sobretudo em dores que não são estas dores divinas, né? Porque senão, olha que jeito do Padre Faber descrever isso, né? Mas a persistência da dor comum logo faz que deixe de ser dor e se torne indulgência. Uma elegante, eu substituiria por uma palavra que eu gosto muito, você sabe, né? Por uma sofisticada e interessante autoimportância. E uma suave dissipação da melancolia luxuriosa. Luxúria. Né? É o que pode se tornar, né, para nós,
essa dor, né? Tornar-se indulgência. Essas são as grandes sutilezas, né, da teologia mística e da psicologia católica, né, que o Padre Faber nos fala aqui, né? Uma beleza, né? Eu vou parar por aqui. Embora... vou parar por aqui, sim. Porque ainda faltam algumas páginas para terminar esse capítulo. E não vai dar tempo da gente passar por elas. Fiquemos apenas com essas belas páginas aqui que eu li. E que merecem, obviamente, releitura, né? Tá certo? E eu quero agora ouvir os comentários e as observações de vocês, se elas existirem. Existem, professor. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. É interessante. Esse trechinho aí foi veio a calhar de cair numa sexta-feira, que é bom que a gente passa o fim de semana meditando, né? O Padre Faber, ele tem a assinatura de um grande diretor espiritual de almas, né? É um daqueles diretores que nós não temos, mas que ajuda a gente a ter certa direção por conta do que ele legou para a gente nos escritos. Mas é interessante eu achei interessante esse pedacinho que Nossa Senhora deixou o sepulcro e foi cuidar dos seus afazeres, porque eu já estava fazendo aquelas plastificações que o senhor me falou outro dia, né? Exatamente, dos trechinhos da missa, dos trechos da missa segundo São Santo Afonso, né, e São Roberto Bellarmino. Amanhã é dia dele, né? E São Roberto? Olha que beleza, veio calhar também. E aí, exatamente isso, chega aquele trecho do Ite Missa Est, ou seja, Jesus foi já colocado no sepulcro, né, e nós somos enviados, né, enviados a uma missão, como Nossa Senhora percebeu, né, que ela tinha de continuar cumprindo suas missões ali, cumprindo seus deveres de Estado. E é isso exatamente que a gente tem que fazer, né? O dever de Estado é onde a gente cumpre, pratica as virtudes, evita os pecados, supera as tentações e foge delas. Foge da efeminação. Como? Foge da efeminação. Exato. É a palavra que ele usa. Exato. E esse lance da efeminação. Isso. Esse lance é uma coisa que às vezes a gente olha e está muito presente na sociedade, tanto esse pessoal criado por avó, Pera e Todinho, né? Que eu outro dia estava comentando com a Ana Paula, que é irritante, que está inclusive na mentalidade de muitos adultos e masculinos, principalmente aqui no Brasil. Não sei como é que está lá no exterior, tem muito tempo que eu não convivo proximamente as pessoas lá. Parece um bando de menina fresca. Não é uma coisa que seja, tipo, isso é coisa de mulher, mas de mulher fresca, mimada e chata. Né? Ou seja, há mulheres raiz que fazem coisas fantásticas, sensacionais, e se comparar com os homens de hoje, até muito mais do que eles. São viris, muito mais viris do que eles. Com certeza. Com certeza. Esses camponeses raiz aí que digam, né? Nossa. Mas o cumprimento do dever de Estado, inclusive, eu ia tirar do livro do Doutrina Cristã do São Roberto Bellarmino, justamente para enviar para o pessoal da catequese, exatamente isso. Ele mostra quanto que a gente se afasta deles, né? Mas o interessante de tudo é exatamente isso. Então, no final da missa, a gente também é chamado a cumprir a vontade de Deus, né? E quando o senhor ia lendo, foram surgindo aqueles trechos que eu sempre gosto de lembrar, né? Não temais, sou eu, é Deus que está ali, não se assuste, né? Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Deus nos envia e a gente tem que cumprir nessa parte, né? E aquelas cruzes diárias, as cruzes diárias são como pequenas flores que a gente vai colhendo no caminho, colocando numa cesta, oferecendo para Nosso Senhor, né? Isso. E a gente não pode descuidar disso,
né? E o próprio São Roberto Bellarmino ele expõe de um modo muito interessante como é que, por exemplo, o martírio seria o último grau de perfeição cristã, de certa forma. Porque é o mais extremo, né? É o mais extremo, né? Mas ele fala que antes de você chegar lá, se você não passar por vários estágios, ou seja, você não chega a esse ponto, você não tem mártir de 5 minutos, tipo, olha, o pessoal entrou aqui, vai decapitar todo mundo daqui na igreja, e aí? Deus não nos oferece esses momentos extremos com tanta facilidade, com tanta frequência. E a gente não deveria negligenciar esses pequenos momentos, mesmo que É um treinamento, né? de humildade, né? Que é a base da vida espiritual. É um treinamento, né? Exato, é um treinamento. E há de nós, né? Se a gente não conseguir carregar esses pequenos pesos aí, por que a gente seria capaz de carregar um peso grande? Não é mesmo? Bom, professor, eu só expus aí, caso o senhor queira cumpridar aí a digressão, é com o senhor. Muito obrigado. Sem dúvida. Na verdade, eu só queria dizer que a doutrina cristã de São Roberto Bellarmino, ela foi publicada em português por aquele rapaz lá da controvérsia católica, o catecismo, né? São 2 catecismos baseados no concílio, na doutrina cristã, no catecismo do Concílio de Trento, que foi pedido a ele para escrever, né? Ele escreveu um catecismo resumido e um catecismo longo. E já que você citou, né? Ele tá publicado em português. E é muito bom, muito bom. Esse catecismo é extraordinário, né? Ele foi, enfim, composto por ordem por Roberto Bellarmino, por ordem do Clemente VIII, né? Então, se é possível encontrar esse catecismo. Eu acho que ele tem também em PDF, em espanhol, enfim. Ele é só para quem tiver interesse nesse catecismo, né? Certamente o nosso Márcio, que é o grande catequista do nosso grupo, certamente conhece, mas os outros que não conhecem, esse livro é muito, muito interessante. Não, aqui, nessa parte, né, a gente tem toda, digamos assim, a importância teológica, né, do tal dever de Estado, né? O tal dever de Estado, né? Que em toda... quer dizer... É sugestão da igreja, né? Em todo tipo de lista de exame de consciência, antes das confissões, né? A sugestão é, uma delas, você cumpriu com seus deveres de Estado? Não é? Porque não cumprir com os deveres de Estado é pecado que você tem que falar na confissão, né? Tá certo? Então a igreja dá uma importância a isso, uma coisa assim. Por que dá importância a isso? Porque esse cumprimento do dever de Estado é um método de santificação para as pessoas absolutamente comuns, para nós, né? Enfim, para nós aqui que não somos monges, não somos padres, né? Somos apenas católicos, normais, leigos, né? Então E o Padre Faber, na sua linguagem, no seu conhecimento, na sua verve, na sua competência literária, nos explica isso de forma brilhante, né? Nesse trecho que eu li. É realmente uma beleza. Uma beleza. Professor. Sim. Eu estou aqui lamentando não ter esse livro, que trecho espetacular. Como que ele fala de nós
Como que nos desnuda, hein, professor? Que coisa impressionante. Psicologia católica. Psicologia católica, a forma da nossa mente agir é impressionada e misturada com sentimentos. Eu não vou conseguir ter um trecho específico aí que eu falo, a descrição perfeita, né, da nossa, que nossa maldade. Não é maldade, não. Nós somos Mas é maldade perdidos. mesmo. Mas é maldade. O trecho é assim: nossa natureza é tão má que coisas boas adquirem propensões maléficas a unir-se a nós. É isso mesmo. E nossa incapacidade de discernimento, ela é tão grande, que você, em qualquer situação, a gente está sempre tão relativamente perdido em relação às coisas que nos acontecem, né? Assim, é mais fácil tomar o externo por mal e nós por bem, né? É. E se precaver do externo, como. Que coisa! Um texto muito rico. Aqui, ó, a dor se torna indulgência. Indulgência. Uma elegante e interessante autoimportância. E uma suave dissipação da melancolia luxuriosa. Nós somos autoindulgentes, não é, professor? Nós somos autoindulgentes primeiro para pecar. Não. E depois para achar que está pouco. E nós somos doloridos, né? Tudo nos causa dor. Muito bom, viu, professor? Muito, muito bom esse texto. Estou aqui lamentando não ter o livro, mas a gente escuta 10 vezes essa leitura. Não, mas depois que acabar a leitura, se você quiser, eu te empresto a minha cópia aqui para você tirar xerox, porque não tá fora de... Ele tá fora. Eu não estava entendendo, gente, por que eu não comprei esse livro? Não, ele não tem jeito de comprar, porque ele tá fora de... Eu acho que eu comprei os 3 últimos volumes lá. 2 para eu acho que 2... Não, os 2 últimos volumes eu comprei para dar de presente. Olha só, como tá explicado. Mas eu posso emprestar para quem quiser, né? Que ótimo. Tirar o xerox, porque ele... Não, esse livro ele é fundamental. Espetacular, viu, professor? O senhor falou qual outro? Não, eu fiquei pensando, meu Deus, mas qual outro? Sempre é assim, né? Sim, a próxima leitura. Eu tô em dificuldade mesmo para achar lá. Eu tô mesmo. Tô pedindo, inclusive, sugestões aí de vocês, porque é difícil achar um livro com as características desses livros que nós já lemos, né? Qualidade literária, profundidade nas análises, né, teológicas, enfim, unção. Tudo isso tem que ter um livro sobre piedade católica, né? Senão é bobagem ler. Né? Saber acontecimentos na vida de um santo é importante, mas você tem que ligar isso com o momento que o santo viveu, com as dificuldades contra as quais ele lutou. Né? Não é fácil, não é simplesmente ler. Né? Agora, vamos ver. Vamos rezar para a gente achar um bom livro para continuar aqui. Mas esse livro, assim, do Padre Faber é de uma sutileza, é como o Márcio falou, né? Esse livro, ele vale, se nós o tomarmos bem tomado, né? Por anos de direção espiritual, né? Por anos de direção espiritual. Fazer como o Márcio faz, né? Ligar os assuntos desse livro com coisas que outros santos falaram, né? Isso é um trabalho de direção espiritual que a gente tem que fazer, porque não temos mais... difícil, né? Vamos dizer que nós não temos. Mas é tão difícil achar um diretor espiritual hoje, né? Mas é um trabalho que pelo menos se torna possível, dificílimo, mas possível, porque os santos deixaram as coisas escritas, né? E a gente pode nos beneficiarmos disso, né?
de alguma forma, né? E eu não canso de dizer, né? Padre Faber foi um dos maiores teólogos místicos do século XIX, sem dúvida nenhuma, né? Tudo que ele pega para comentar, para falar, ele traz toda a bagagem da teologia mística. Toda a obra dele é assim. Toda a obra dele é assim. Não tem um texto, um trecho que você não distinga no Padre Faber, o grande teólogo místico, né? E o que ele escreveu não são tratados de teologia mística, né? São coisas que um teólogo místico, vendo as coisas e escrevendo sobre outras coisas, traz toda a bagagem da teologia mística para o assunto, né? Se ele está falando de confissão, se ele está falando de comunhão. Tem várias conferências espirituais dele. Eu tenho a obra dele aqui em inglês, né? Mas então, quando ele fala de qualquer assunto, né, você vê que ali tem um teólogo místico falando. As coisas, os escritos dele são eminentemente práticos, né? Você vê a descrição da dor, da sétima dor, todas as dores são assim, né? No final, ele vai tirar lições, baseado na teologia mística, lições para nós, né? O que essa dor significa e o que ela traz para nós, né? Para que a gente aproveite a dor de Nossa Senhora e mais importante ainda, para que a gente faça uma apreciação, um culto às dores de Nossa Senhora na nossa vida prática, tá certo? Fora da igreja, né? Fora da igreja, aquilo que o Márcio falou, né? Ite missa est. Bom, acabou, e aí? Então, a gente faz esse culto a Nossa Senhora, principalmente as dores de Nossa Senhora, na nossa vida prática. Então, é por isso que ele tira as lições de cada dor, né? Para que a gente leve para a nossa vida prática essas dores na proporção da nossa capacidade, né? Então, esse livro é um livro prático, né? É um livro prático. Então, se você quiser, Cristina, depois eu posso te emprestar o meu volume aqui, você tira cópia dele. Eu quero sim, professor. Acho que é um livro de consulta. E ele faz a descrição do nosso estado, da nossa alma, da nossa vida. Não há nada que ele não alcance, né? Não. Nas circunstâncias de vida que a gente tem. Coisas que a gente já passou e, com certeza, porque, de alguma forma, eu imagino que cumpre na nossa vida todas as possibilidades que temos para redimir, né? Para ir para o céu. Para ir para o céu. Mas muito espetacular, muito bom. O alcance da nossa natureza, como que nós funcionamos, né? Isso. Os defeitos da nossa máquina é impressionante, muito bom. Uma pergunta. As pessoas antigamente tinham um diretor espiritual por procurarem por iniciativa própria, ou o próprio confessor é que, já conhecendo aquela pessoa, já fazia a direção dela? Como que é? Ana Paula, embora nós lemos, né, aqui a insistência de São Francisco de Sales em relação ao diretor espiritual, nós podemos ler também a insistência de Santo Afonso falando sobre isso. Eu acho que
a questão da direção espiritual nunca foi uma coisa muito feita para os católicos normais, não. Nunca na história da igreja. Posso estar errado. Não é? A direção espiritual era absolutamente obrigatória para os religiosos, né? Obviamente, né? Padres, monges, freiras, essas tinham mesmo. Mas veja, eram direções espirituais. A gente tem histórias de direções espirituais fracassadas, né? Em que o santo teve que mudar de direção espiritual porque aquele diretor era um mau diretor, né? Espiritual. Então, eu desconfio que a questão da direção espiritual nunca foi fácil para você ter, né? O que eu acho que quando você encontra um bom padre é que ele possa te dar muitas dicas, digamos assim, da vida espiritual na própria confissão. Na própria confissão. Então, eu imagino que foi sempre assim na igreja. Na Idade Média, na Renascença. Porque baseando-nos na insistência que São Francisco de Sales, Santo Afonso faz da necessidade da direção espiritual, eu imagino que eles estavam insistindo porque as pessoas não tinham diretor espiritual. Além disso, naquele livro, naquele compêndio de teologia ascética e mística tá ali como é que chama o autor? Padre Tanqueray. No prefácio do livro, ele diz o seguinte, que ele estava escrevendo aquele livro para ser uma espécie de direção espiritual para as pessoas que naquela época já não tinha diretor espiritual. Qual é a época? Eu acho que é o início do século XX o livro foi escrito. Então, ele digamos assim, ele tinha a esperança do livro ser para os leitores uma espécie de diretoria espiritual. Então, baseado em tudo isso, eu acho que nunca foi... A direção espiritual nunca foi uma coisa, digamos assim, alastrada pela igreja. É minha opinião, não sei. Não sei se o Márcio, por exemplo, tem conhecimento de uma época em que a direção espiritual era mais, digamos, comum, não sei. A impressão que eu tenho é essa. Nunca foi fácil achar diretor espiritual e nunca foi uma prática, digamos assim, alastrada pela igreja. A Cristina tem uma experiência sobre direção espiritual aí. Repita, que é muito legal. Eu fui me confessar com o padre e depois da confissão ele estava me orientando realmente, exatamente o que o senhor disse. Ele estava me orientando. E aí eu perguntei para ele se ele faria a minha direção espiritual. Ele me perguntou assim, você é mística? Mais brava. Você é mística? Falei, não sou mística, não. Quer dizer, eu não tinha essa noção nenhuma a esse respeito, porque a direção espiritual ela começou a ser falada na internet, nos meios católicos. Uhum. E realmente eu nunca ouvi falar. Eu não sabia. Eu sabia que as pessoas iam à igreja e pediam conselhos ao padre sobre as situações. Isso é uma noção, né? Não é uma coisa assim... Isso eu acho que sempre existiu. Principalmente nas épocas mais religiosas, né?
Agora, professor, o senhor vai lembrar que a Santa Chantal, ela, antes de conhecer o São Francisco, ela passou por um problema grave de má orientação. E isso quase destruiu a vida espiritual dela. E também nós precisamos ver que nem todo padre é vocacionado a esse tipo de coisa, porque é muito complexa, a alma humana é muito complexa. Nós podemos imaginar aí que cada padre tem o seu carisma, né? Uhum. Um é mais dado às obras, outro tem um domínio muito grande para as homilias, outro tem uma piedade para a realização da missa excepcional. Agora, conhecer a alma humana, isso não é só uma coisa de você vestir uma batina, estudar teologia. Não. E não é uma coisa fácil, não é? Não. E eu não vou nem repetir, mas eu sei de muito desastre também. Sei de um bem marcante que aconteceu com a minha irmã, que foi numa igreja modernista para falar, e um padre equivocado, padre nada, é frei comunista, né? Vou ficar aqui mentindo para quê? Mentindo não, omitindo. Mandou ela ler Jean Paul Sartre. Então, a gente realmente está numa fase muito difícil, né? De conseguir uma atenção. Agora, professor, eu lembro que eu falei certa vez que eu tive uma dificuldade imensa com a Filoteia. Uhum. E há pouco tempo atrás eu peguei de novo o livro, talvez até para ver o que me ocorreu, né? Há muitos anos. E eu pensei, ficou assim, acho que eu recuperei um pouco da minha memória, que assim, simplesmente uma pessoa com uma vida doidamente agitada, cheia de coisa, se aquilo é a obrigação da pessoa, é o dever dela, ela vai ter que aguardar um pouquinho essa entrega, essa busca profunda da espiritualidade, porque é um tanto quanto incompatível isso. E a outra questão que acho que não é incompatível, é porque você não se dedica, né? Se você tem um dia inteiro atribulado com os seus deveres de Estado, o seu tempo de meditação, de leitura e de uma rotina, ele fica muito reduzido. Quer dizer, você tem que ter uma tenacidade muito grande. E se se isso ainda não é da sua natureza, se é uma coisa que você vai ter que cultivar para ser, é um pouco mais complicado. A outra questão que eu vi no livro, que eu acho que me congelou na leitura, é porque ele já começa falando para você buscar esse conselho do diretor espiritual. E eu simplesmente, até hoje, eu não vi essa pessoa, esse lugar, porque nós podemos pensar, nós temos hoje uma paróquia porque assim, ir conversar com o padre e ele falar que você está fazendo, pensando, é uma bobagem, não é nem pecado, não sei. Bom, isso a gente tem, né? Gente que nos atende em pé e tal. Mas, hoje... Então, assim, vou concluir dizendo o seguinte, professor. É que depois de muito, muito, muito rezar, implorando ajuda para discernimento, eu cheguei à conclusão de que minha ajuda é Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo. E eu fico esperta, e que reze mais, e que faça penitência, e que corra atrás do meu prejuízo. Eu que fico... É o que me dá. Não é assim não, mas é assim. Vamos parar de frescura. A bola tá com você, minha filha. Porque se não acontece, não tem, a gente... Não adianta reclamar, né? Assim, eu estou falando isso por causa de como eu fiquei paralisada lendo Filoteia. Sabe assim, eu não saía do lugar falando, mas como que isso aqui não tem jeito? Claro que não tem. Como eu estava tentando fazer, não tinha. Agora tem.
com meu tempo, com uma boa confissão, não é? Isso. Há tempo também para tudo, né, Cristiano? Ué. E eu quero crer. Eu vou fazer uma análise aqui que é pura opinião pessoal, que não vale nada. Opinião pessoal não vale nada. Vale tanto quanto as outras opiniões pessoais. Eu quero crer que a insistência a respeito do diretor espiritual que a gente vê em São Francisco de Sales, principalmente, que eu estou dizendo, né? E eu quero que o Márcio me corrija se eu estiver errado, e em Santo Afonso, principalmente, mas em outros também, é uma característica renascentista. Renascentista. Eu tenho até alguma opinião sobre por que na Renascença apareceu esse assunto no mundo da igreja. E eu estou dizendo que apareceu, não foi assim, apareceu porque alguém tem. Não, apareceu pelas mãos de doutores da igreja, né? Tá certo? Não estou desprezando isso. Né? São Francisco de Sales e Santo Afonso são doutores da igreja. Porque nós não vemos essa insistência. Posso estar errado. Pode ser por ignorância que eu estou falando isso aqui. No medievo, né? Nós não vemos, por exemplo, de novo, posso estar errado, em São Boaventura, em Santo Alberto Magno, em Santo Tomás de Aquino. Posso estar errado de novo. Os padres da igreja se falaram, não falaram com a insistência que esses santos renascentistas, doutores da igreja, volto a dizer, com a insistência desses santos renascentistas. Me parece que esse tipo, porque eu sempre falo que nós somos uma igreja, a igreja, digamos, tridentina, é uma igreja renascentista. Nós não podemos esquecer disso. Então, a insistência moderna nisso vem daí. Eu não digo que isso é ruim, não. Não estou fazendo juízo de valor. Estou só dizendo o seguinte, que me parece que essa insistência e esse valor dado à direção espiritual, da forma que nós encontramos nesses santos já mencionados, é um fenômeno do tempo que eles viveram, dando respostas aos problemas que eles estavam vivendo, aos problemas da igreja da época. Posso estar errado, mas é assim que eu vejo. Não sei se o Márcio tem alguma coisa a dizer, mas é dessa forma que eu vejo. E hoje, olha, se você tomar 99% dos católicos do mundo, é praticamente impossível para eles conseguirem um diretor espiritual que vá fazer alguma diferença na vida espiritual deles. Então é uma questão de impossibilidade. Nós podemos ler os santos, nós podemos ver o que eles acham sobre direção espiritual, mas olhando para a realidade, é impossível. Impossível, impossível. Para 99% dos católicos. Tá? Eu tô achando que é até mais do que 99%, mas vamos deixar por 99%. Não é? Então, se a gente quer ter alguma direção espiritual, vai ser através das obras deixadas pelos santos. Pelo próprio São Francisco de Sales, pelo próprio Santo Afonso, por Tanqueray, por Padre Faber, enfim. Não tem outra forma. Por Dom Chutar, enfim, Columba Marmion,
enfim, pelas obras que a gente tem. Essa é a minha opinião, que não vale nem um tostão furado. A Isabela está falando, Cristina, não me desanima não. Professor, Sim. por talvez ser a direção espiritual um fenômeno renascentista, às vezes a gente pode tentar imaginar, né? A gente consegue às vezes pesquisar e encontrar as causas. Mas eu acho que pode ter sido também uma decadência na meditação, nas práticas espirituais, porque o senhor vê, o que o povo tinha antigamente para poder meditar era uma imagem, era um vitral, né, um quadro, alguma coisa assim. E é bem típico, né, do pessoal do campo essa prática de meditar as coisas, de pensar nesse sentido, encontrar soluções, ou seja, matutar. Por isso que vem um matuto, né, como diz Paulo aqui. E na Renascença o pessoal começou, ao invés de se voltar para dentro, começou a se voltar para fora. O mundo pareceu seduzir as pessoas. Isso, então pode ter sido alguma coisa a respeito disso. Não sei o que o senhor acha que pode ter sido. Pode. É por isso que eu falo, eu acho que é uma resposta àquela situação do mundo. Sim. Não é assim? Então, a gente... Como que eu posso dizer isso de forma respeitosa, né? Nós devemos ler esses santos, mas não esquecer da nossa realidade. Sim, São Francisco insiste, São Francisco de Sales insiste nisso, Santo Afonso insiste nisso, mas a nossa situação é outra. Nós não estamos mais na Renascença, não é? Nós precisaríamos de outras orientações para viver no mundo hoje, e nós não as temos. Essa é a tragédia. E assim é. Vai fazer o quê? Assim é. Não tem outra forma. Nós temos que conviver com essas dificuldades, né? Agora, a insistência hoje de certos católicos nessa questão da direção espiritual pode levar a pessoa a ser dirigida por um maluco, por um cara completamente despreparado. Não estou dizendo que ele tem má intenção, mas um cara completamente encharcado de Freud, de Nietzsche, de Sartre, como a Cristina falou, que vai nos orientar no sentido maluco do mundo moderno. Hoje eu acho que é até perigoso procurar a direção espiritual para 99% dos católicos do mundo. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. A nossa vida, o passo da nossa vida, o ritmo da nossa vida, como a Cristina bem colocou, ela precisaria, se tivesse diretor espiritual, de uma coisa completamente diferente do que talvez o São Francisco de Sales tivesse imaginado, ou Santo Afonso tivesse imaginado. Realmente... Mas então é isso. Mais alguma observação? Mais algum comentário? Uma coisa que também tinha passado sobre aquelas questões de dever de Estado é que num mundo cheio de conscientizações de direitos, né, poucas pessoas são interessadas nos deveres. Certamente. Dever é um negócio que limita a sua liberdade, Márcio. Isso. Dever é só para os outros, né? Dever nós não temos que ter deveres, nós temos que ter prazeres. Isso, fechou bem. Exatamente. Então, gente, nós estamos aqui na página 427. Hoje, sexta-feira, sim. Então nós continuaremos a leitura, se Deus quiser, na próxima segunda. E amanhã, não é? Nós comemoramos 150
16 anos, né, da aparição de Nossa Senhora em Fátima, e comemoramos também a festa de São Roberto Bellarmino, doutor da igreja, né? O terror de Galileu, o último grande doutor da igreja que tinha a capacidade de discutir com os cientistas da época, né? Mas então, tenha um santo dia, um santo final de semana. Deus lhes pague a presença, a paciência e os comentários. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.